Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso grupo gratuito de constelação. Hoje vamos falar de mais um assunto bem legal. Eu sempre digo, né, bem importante, a respeito do que nós podemos transformar pequenas coisas no dia a dia para poder viver relacionamentos de harmonia, para poder ser a melhor pessoa que se relaciona, o melhor de nós, eu quero dizer, e poder também viver a melhor versão das pessoas que se relacionam conosco. Então, por isso que, mais uma vez, esse assunto é importante. Porque, lembrem, vida é relacionamento. Relacionamento é comunicação. A comunicação depende de um alinhamento interno de cada um. Agora mesmo, das 7 às 7h45 ali, nós falávamos na primeira aula do Zoom do curso Constelar da Mente, né? A respeito de trabalhar os medos de ser a nossa melhor versão do que a gente está podendo ser. Ser a melhor versão não é ser perfeita, né? É a gente ser perfeita para o nosso momento, para a nossa condição. A gente se aceitar e poder aceitar as outras pessoas também, mas num sentido de comunicar também, não passar dos nossos limites, né? E eu também correlacionei esses dois temas, né? Dos medos com essa questão das transformações no relacionamento. Até postei um story hoje relacionando, porque quando a gente não consegue se harmonizar nos nossos relacionamentos, normalmente é porque estamos com medo de algo, né? Lembram, o medo é o núcleo da mente humana. A gente nomeia de diversas coisas, mas sempre por trás existe o medo de alguma coisa. Que se repita algo do passado, que aconteça algo no futuro, o medo de ser quem a gente é, nesse sentido, né? Que a gente trouxe hoje a aula do Constelar da Mente. E aqui, o que eu quero trazer para vocês é duas partes super importantes do livro Os Quatro Compromissos. Também tem o livro O Quinto Compromisso, né? Eu acho maravilhoso. Acho que ainda tem ele aqui. Se não emprestei, se não sei para onde é que anda. Mas é maravilhoso, né? Esses livros são maravilhosos. E duas coisas que eu quero trazer aqui hoje para a gente trabalhar nesse sentido de pequenas transformações é dois compromissos do livro. Um deles fala para a gente evitar de levar as coisas para o lado pessoal. E aí vamos começar falando nisso, né? Evitar de levar para o lado pessoal. Nós que estamos aqui estudando constelação familiar, sabemos que somos um universo. Cada um de nós aqui é um universo. O que que isso quer dizer? Veio de uma família, veio de um pai e de uma mãe diferente, com referências diferentes, aprendeu coisas diferentes. Mesmo quem tem irmãos, nossos irmãos criados dentro de um mesmo lar, cada um é um universo. Mesmo a gente observando essa nossa descendência de um mesmo sistema familiar, existe uma memória individual também de cada um. Existe essa parte espiritual que cada um é aqui, que é individual. Então, nós temos as nossas memórias, nós temos as nossas cargas, nós temos os nossos talentos, nós temos as facilidades e as dificuldades. Temos os medos também, temos as coragens. Tem coisas que a gente vai com medo mesmo e vamos para frente. E outras coisas até mais simples, trava. Meu Deus, o que que é isso? Já fiz coisa muito mais difícil que isso e como é que eu tô travando aqui? Então, cada um tem um jeito completamente diferente de ser. Quando nós estamos vivenciando dentro da família, por exemplo, como é alinhar esses universos? Como é alinhar esses diversos mundos dentro de um mesmo lar, por um objetivo comum? Harmonizar, alinhamento de visão, equilibrar. Por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque fica mais fácil compreender que cada um tem o que é seu, que cada um vem com o que é seu, e sempre, sempre podemos melhorar, nos lapidar para melhorar nossos relacionamentos,
Mas o que eu penso, o que eu vivo, o que eu espero, diz respeito ao meu universo. E o que o outro vive, o que o outro aprendeu, o que o outro espera de mim, diz respeito ao universo dele. Então a gente já começa a compreender que levar as coisas pro lado pessoal não faz sentido. E não tô dizendo para vocês que eu não levo nada pro lado pessoal. Pelo contrário, estava contando também na aula do Constelar da Mente que marquei uma constelação porque senti que tem um ponto pegando em mim, assim, sempre o mesmo ponto. Em casa, no trabalho, nas amizades, na família de origem, né? Levando umas coisinhas assim pequenas pro lado pessoal. Mas com a consciência de que não é. Só que o sentimento nesse momento é mais forte. E aí é a hora de constelar. Quando a gente tem a consciência e a gente não está dominando aquilo. Em alguma forma, aquele sentimento limitante está nos dominando por alguns momentos. Meus professores costumam dizer que quando a gente fica com o pensamento preso em alguma coisa mais de 5 minutos, é porque aquilo ali já é uma coisa mais gravada na gente. Já é um gatilho mais profundo do que aquelas coisas que nos tiram do sério ali, daqui a pouco a gente já sentiu, mas já ultrapassou, né? Não é uma emoção enraizada. Então, o sentimento e a emoção, dentro dos estudos de constelação, dessa linha que eu venho estudando, né? Que é a linha do Bert Hellinger também, mas é a linha dos professores que vêm me ensinando, né? Também, cada um com a sua experiência. A gente observa que nós temos emoções mais enraizadas, aquelas que a gente engancha nas coisas, e nós temos os sentimentos, que a gente sente, né? A gente sente e passa. Aquilo que passa, ok. Incomodou ali pelo meu racional, já trouxe presença aqui, já entendi, pá, né? Foi. É passado. Já vi que não fez sentido. Agora, o que tira o sono? O que tira o sono? O que toma o teu tempo? O que tu pensa todos os dias ou vários momentos do dia? O que não tá legal? Aquilo que ainda está mais enraizado. Aquelas coisas que a gente ainda leva para o lado pessoal, mesmo sabendo que não tem cabimento, olhando com um olhar de maturidade, a gente até aceita, entende a situação, mas na hora de sentir, a gente sente profundamente como se fosse a primeira vez. Então, não levar para o lado pessoal, essa primeira transformação que nós estamos conversando aqui, tem duas formas de transformar. Tem a forma de lidar com esses pequenos sentimentos e pequenos gatilhos diários e impulsos que às vezes a gente até está irritado com outra coisa e reage. Leva um negócio pro lado pessoal, logo vê que não é. Uma coisa mais superficial, que basta ter a presença, uma respiração, não agir no impulso e aquilo ali já passou. E a gente já consegue até expressar para a pessoa o que não foi legal, o que que não nos fez bem, não gostei disso, não gostei daquilo. Ok, tô lidando super bem com isso. Por outro lado, as coisas mais profundas, a gente vai até entender racionalmente, talvez a gente não consiga. Não, a gente não, desculpa, a gente não precisa agir no impulso, a gente já consegue não agir no impulso, mesmo tendo uma profundidade, mas aquilo fica, fica na cabeça, fica no pensamento, fica no coração ainda. E aí é o momento da gente buscar algo mais aprofundado para querer resolver. Porque aquilo vai se repetir, a gente vai dominar um dia, vai dominar dois, talvez no terceiro, história da mesma forma. E não tem a ver com quem está na nossa frente, causando o gatilho da situação. Tem a ver com as coisas que já são pré-existentes em nós. Então também não é eu chegar para vocês e dizer aqui, escolham não levar mais nada para o lado pessoal. Estudando constelação, nós já sabemos que não é pessoal. Cada um fica com o que é seu e talvez o que a pessoa está fazendo nem seja dela, seja de outras coisas do sistema dela. Talvez, né? Mas com certeza, mesmo que na intenção ela queira nos atingir de alguma forma, aquilo também não tem a ver com a gente. O importante é a gente ter consciência disso. Mas é uma escolha e também é um trabalho. Cada um em si pode olhar dentro do seu centramento, dentro do seu autoconhecimento e observar.
com o que já consegue lidar, o que que é mais difícil, o que que ainda está levando para o lado pessoal. Porque isso, assim, não é muito construtivo dentro dos relacionamentos, de nenhum deles. Aquela coisa de se sentir meio perseguido pelo mundo, né? De não conseguir confiar em ninguém, de achar que as outras pessoas estão sempre fazendo, falando alguma coisa de si, a desconfiança. A pessoa passa lá do outro lado da rua, não deu oi, eu tô achando que é comigo alguma coisa, quando vê a pessoa nem me viu. Eu já enganchei naquilo ali. Ah, já passei o dia pensando que não sei quem não me deu oi, por que que não me deu oi, o que que tá pensando, que falta de respeito. A pessoa nem me viu. E outra, se me viu, paciência. Por que que eu enganchei? Não é o que o outro fez. É por que eu levei isso pro lado pessoal. Essa é a porta que precisa abrir, que a gente precisa abrir para examinar. Entendem? Então, não levar as coisas pro lado pessoal. A gente precisa observar todos esses pontos e quem sabe mais alguns que vocês estão organizando aí dentro a partir das palavras que eu estou trazendo. Eu quero que vocês comecem a pensar o que ainda estão levando para o lado pessoal nos relacionamentos de vocês. Eu, assim, tenho que ter um cuidado até, né? Dou vários exemplos aqui com a Eloá, com a nossa filha, né? 1 ano e 7 meses agora, fez dia 26. Tem coisa que se eu não prestar atenção, ela faz e eu levo pro lado pessoal. Sabe? Sabe? E, né, não tem muito cabimento isso. Mas o que que eu tô precisando aprender com aquilo que tá acontecendo? Não vamos ser sempre super pacientes, né? Somos seres humanos, vamos ter nossas reações, estamos dando o nosso melhor. Mas para a gente viver a nossa melhor versão, a gente precisa se conhecer e pelo menos observar o que que nós ainda levamos para o lado pessoal e o que que nós já estamos conseguindo separar. Porque é diferente o que o outro faz e como eu recebo que ele faz. O outro tem a responsabilidade dele, mas eu me deixar atingir por aquilo tem a minha responsabilidade e o que está dentro de mim, porque a semente só germina em solo fértil. E o meu solo está fértil para qual tipo de semente? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Não sei se em todos os lugares que chamam assim, mas tem os inso, né? Tem os inso. Que nasce no meio da de plantação e da não sei o que, papapá, daí tem que tirar os insos, secar os insos, para não matar a plantação, né? E aí as pessoas estão aí atirando semente de inso em ti, tu tá deixando germinar, estragando, estragando tua plantação boa. Que os insos devem ter uma finalidade que o ser humano ainda não descobriu, né? Que Deus não cria nada por acaso. A gente aqui ainda não, que ainda tá querendo se livrar deles, né? Excluir. É brincadeira. Mas seguimos aprendendo. Agora, a gente pode ser um solo fértil para germinar boas sementes. Nós não precisamos nos colocar numa posição de germinar qualquer coisa que atirarem na gente. Entendem? Faz sentido isso para vocês? Então, essa parte do lado pessoal, para mim, assim, ó, é uma das coisas que eu mais examino, que quando alguma coisa não me faz bem no dia a dia, nas relações, eu penso que eu tô aqui levando pro lado pessoal? O que que essa pessoa tá representando para mim? O que que já aconteceu comigo que eu tô sentindo isso aqui como se fosse a primeira vez? Tô ressentindo. Então, primeiro ponto, tá, gente? Primeiro ponto. Segundo ponto, também dentro dos 4 compromissos. Não tire conclusões. Cada um vê o mundo pelas suas lentes. Aquilo que o outro disse, aquilo que o outro fez, tem um cenário que tem a ver com o mundo dele. Chega até mim, eu tenho as minhas lentes, a minha forma de ver, o meu mundo para receber. Nem sempre a forma como eu recebo é a forma que o outro quis passar.
Então, tirar conclusões é generalizar, generalizar, né? Omitir partes. A mente generaliza, a mente omite coisas, a mente distorce coisas, de acordo com os nossos referenciais. Já aconteceu comigo de a pessoa me dizer uma coisa, fazer uma coisa e eu tirar uma conclusão e, meu Deus, a pior conclusão da face da Terra a respeito daquilo. E aí, ficar um tempo com aquilo, e papapá, e pipipi, né? Perde o sono, tudo aquilo que a gente já está conversando desde o início dessa aula. Aí depois me encorajar e conversar com a pessoa, entender o que que a pessoa quis com aquilo, qual é a intenção da pessoa. E observar que a minha conclusão estava completamente distorcida. Ou a pessoa nem se deu conta, assim, que tinha um peso tão grande para mim o que ela estava fazendo. Então, tirar conclusões, gente, é assim, só faz mal para quem tira a conclusão. Eu não estou dizendo para a gente ser inocente, aceitar qualquer coisa. Eu estou dizendo assim, ó, bateu, doeu, tem alguma coisa que não tá legal em ti, vai dar uma checada, vai dar uma olhada se é aquilo ali mesmo. Porque pelo menos o teu posicionamento vai colocar um limite na pessoa. A pessoa já vai perceber assim, ó, eu não posso falar de qualquer jeito com essa pessoa aí. Entende? Porque ela não tá dormindo, ela tá acordada, ela tá prestando atenção. Ela não vai se sujeitar, entende? Isso pode ser feito com tranquilidade. Nem sempre é no momento, porque às vezes a tranquilidade não vem no momento. Volto a dizer que somos seres humanos. Às vezes eu preciso de uns 2 dias depois que eu tiro uma pequena conclusão para eu conseguir reaver a tranquilidade e dar uma observada com a pessoa de qual foi a intenção dela, né? Então, assim, não tirar conclusões, compreender que são diversos universos se relacionando. Nós aprendemos na diversidade. Esses dois pontos, assim, para mim, são pequenas mudanças que quando a gente vai praticar, elas não são tão pequenas assim, né? Tem que estar bem ligado para conseguir fazer. E é preciso constância. Qual a principal coisa que eu falei hoje na aula 1 do Constelar da Mente, né? Antes de estar aqui com vocês? A importância da constância. Todos os dias, pequenas doses de boas palavras, de falas sistêmicas, de respiração, de meditação, de constelação familiar, de movimento. Pequenas coisas que nos alinham, porque como começa, perpetua. Como que vai começar meu dia? Né? Então, 10 minutinhos assim do teu dia pode alinhar todo o teu dia. Pode te lembrar uma palavra que tu ouviu na aula. O teu físico pode estar mais equilibrado para lidar com determinada coisa, porque o corpo responde. O corpo é uma antena. Se o corpo está alinhado, é bem mais provável que a mente também venha se alinhar. O coração, o espírito, que a gente está habitando esse corpo. É a casa que Deus nos deu. Precisamos nos alinhar em todos os corpos, porque a vida está acontecendo em todos os corpos. Não é só aqui onde a gente está vendo, não é só no nosso jeito de pensar a vida. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo e nós estamos recebendo a vida e sentindo a vida em diversos corpos, tudo ao mesmo tempo. Então, fazendo esse alinhamento em todos eles, nós conseguimos olhar para a vida e construir coisas melhores para nós, ter reações melhores, harmonizar nossos relacionamentos, ser a nossa melhor versão, que não é perfeita, mas é a melhor versão de como a gente está lidando com a gente e assim também lidando com os outros e sabendo o que a gente merece. Quem se conhece não vai se sujeitar a qualquer coisa, entendem? Quem se conhece sabe o que merece, sabe que merece o dom da vida, que merece estar aqui respirando, que é amado por Deus, que é um filho de Deus. Quem se conhece sabe o seu propósito aqui, que é primeiramente viver, melhorar, se salvar. Se salvar do quê? Da gente mesmo, dos pensamentos, dos sentimentos, das coisas que a gente precisa resolver. Que tem gente que pensa muito fora isso também, né? Pensa muito fora, assim.
Ou acha assim que a humanidade tá bárbara, tem que se salvar? A gente faz parte da humanidade, a humanidade é uma só. A humanidade é um grande órgão da Terra, que nós fazemos parte. E se a gente olhar dentro da gente, nós não somos muito diferentes de todos os outros seres humanos que estão por aí. Dadas as proporções, todos nós temos o que melhorar. Então, tem pessoas que nem ser humano se aceitam assim que são, né? Então, nós podemos nos harmonizar com aquilo que a gente é, para poder harmonizar nossos relacionamentos e compreender melhor o ser humano que o outro é. Se eu entendo que o outro é um ser humano, eu já dou até o direito de que ele erra também, né? De vez em quando. Tem o direito, ele não sabe tudo. Mesma coisa a gente. O peso que a gente coloca sobre os nossos erros também fica mais leve. Claro que a gente quer acertar mais, se corrigir mais. Sempre, sempre queremos, né? Então, dentro desses exames aí que a gente está trazendo hoje, de que você ainda está levando para o lado pessoal, que conclusões você acredita que está tirando, que não estão te levando adiante? Porque a vida que tu vive é condizente com a narrativa que tu expressa na vida. Quais as conclusões tu tá tirando? O que que tu tá falando? O que que tu tá percebendo da vida? Essa é a vida que tu está construindo para ti. A vida é a história que tu conta para ti. É a tua vida. Mesmo histórias tristes do passado e tudo mais, se não for no sentido de solução, evitem ficar falando por aí. Porque vocês estão entendendo que vocês estão trazendo para o aqui e agora e estão construindo algo em cima daquilo. Obviamente que em terapia, em grupos, né, a gente fala o que a gente está sentindo num sentido de buscar solução, mas não por uma mera informação, só para conectar o passado. Aqui e agora, o que eu quero? Viver valores de aproximação. O que que eu quero construir? E não o que que eu não quero. A gente não vai viver mais se afastando daquilo que a gente não quer, se defendendo do mundo e da vida. A gente pode ter conhecimento suficiente para viver se aproximando daquilo que a gente quer. É diferente. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Já vi que umas estão anotando aí, né? O que estou tirando conclusão? O que estou levando para o lado pessoal? Deixem reverberar essas perguntas, porque as perguntas que trazem, assim, o conhecimento, né? São as perguntas que trazem o conhecimento para gente. Vou tirar uma cartinha aqui para nós, nesse sentido. Agora a gente diminuiu um pouquinho o tempo aqui da nossa aula, porque realmente eu não posso, assim, hoje, com a rotina que a gente tem, né? Poder sempre pode, mas pelo meu bom senso, né? Não tem como eu comprometer uma noite a mais de trabalho. Então, querendo seguir com o grupo gratuito, que é um trabalho que eu amo fazer, seguir com minhas alunas do grupo de constelação às 8h30, que eu amo fazer, né? Estão comigo há um tempo aí, algumas chegando agora também. E iniciando o Constelar da Mente, que eu faço questão de dar uma aula semanal, de estar mais próxima de vocês, eu precisei concentrar tudo na mesma noite. Então, eu estou iniciando às 7 da noite com as aulas e vou paralisar 9h30. Porque também passadas 9h30 fica muito tarde para as pessoas que estão, para as alunas também, né? Então, eu consegui organizar dessa forma o tempo, vamos vendo como é que isso vai, como é que a gente vai sentindo, né? Mas acredito que em meia hora a gente consegue trabalhar bastante coisa. Vocês sabem que eu sou meio me atraco a falar aqui, né? Bastante informação. E saibam que o conhecimento, assim, falado, também é uma forma de constelação, tá? Porque a constelação é ver é ser livre, é trazer conhecimento, é vocês se identificarem com aquilo que o professor está falando e virem transformando, trazendo consciência para dentro de vocês. Então não pensem que nós não estamos constelando. E em algumas outras aulas, mesmo sendo de meia hora, nós vamos exercitar mais, nós vamos exercitar mais num sentido prático mesmo, da constelação em si, que eu sei que vocês gostam também. Mas hoje eu estava sentindo muita necessidade de falar essas coisas aqui que eu falei para vocês.
Não sei, acredito que faça sentido. Não vou dizer que eu não sei se faz sentido, mas eu acredito que faça sentido, porque normalmente as coisas que a gente vem sentindo para trazer são coisas que o grupo tá querendo saber, né? Vamos tirar uma cartinha então para finalizar a nossa aula de hoje. Muito bem. O K. Tô com esse filtro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a carta para vocês, que vocês vejam direito. Vou tirar que fica melhor. O meu fundo aqui não tá muito dos melhores, né? Mas acredito que vocês vão conseguir. O importante é a carta, né, gente? Aí, vamos lá. A carta do carro é a carta número 7, né? Um arcano maior. E ela traz uma necessidade de autonomia, de independência, de autoridade em sua própria vida, incluindo a sua luz, incluindo a sua sombra. Todas as partes desse filho que era pequeno e é pequeno frente aos pais, mas cresceu e está abrindo mão de vivenciar no conforto do castelo, está saindo da barra da saia, emocionalmente falando também, não só materialmente. Está escolhendo crescer, incluindo a sua luz e a sua sombra. E aqui, né, representando Deus, o coração alado, se conectando com seu divino pessoal, realmente compreendendo o seu lugar no mundo, o seu lugar perante Deus, as coisas que tem dentro de si. Porque tem muita gente que diz assim: ah, eu não sinto inveja, ah, eu não sinto ciúmes, ah, eu não sinto não sei o quê, ah, eu não... Mas eu penso, pra mim, que eu preciso me examinar bem direitinho, porque são coisas sutis. Então, essa independência emocional é também essa capacidade de se olhar internamente e ver lá no fundo as coisas que a gente tem dentro de nós. Não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, porque identifica que em algum momento, né, tá sujeito lá que sentiu inveja. Não quer dizer. Ó, a Marinês já disse que essa carta representa o momento em que ela está. Verdade, Marinês. Estou aqui pensando em algumas conversas nossas. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, trazendo para esse nosso assunto, né, de não levar para o lado pessoal e de não tirar conclusões, se conhecer e agir com maturidade, não ficar criando caso e coisa dentro da gente para se defender, para sair fora da nossa responsabilidade das coisas que a gente sente. E com certeza as outras pessoas têm sua responsabilidade também. Isso também não é pegar tudo para si e querer resolver tudo sozinho. Isso aqui é deixar com cada um o que é seu. E se for preciso alinhar, conversar, comunicar, que isso seja feito da melhor forma possível, tá bem? Perguntas, gente, a respeito desse assunto, do que a gente conversou, da carta. A carta que eu tirei no curso mais cedo também, uma carta bem conectada a essa independência. Tá tudo ligado, né? Tudo ligado. Perguntas, perguntas? Perfeito, Gisela. Legal. As cartas são impressionantes. Trazem umas mensagens bem bonitas, né, pra gente. Deixa eu melhorar minha iluminação aqui. É isso, gente. Então tá. Desejo que vocês tenham feito um bom proveito na nossa aula. Que vocês possam rever, se quiserem, né? Aulas mais curtas também são mais fáceis de rever. A minha intenção é trazer bastante informação, bastante conhecimento, coisas bem diretas para a gente aproveitar o tempo na nossa prática também, poder auxiliar vocês no dia a dia. Porque a constelação, o trabalho da constelação, ele é muito bonito, né? A gente vai num grupo de constelação presencial ou online. É tudo lindo, assim, a gente vê, a gente se impressiona. Mas nada disso faz sentido se não houver uma prática. Então, a gente viver a constelação, né? Viver a constelação é o que nos faz evoluir. Prevenir. O constelar da mente é prevenção também. Muito bom. Não adianta a gente ficar só resolvendo as coisinhas, as pedras do caminho do passado
E o que que nós estamos construindo aqui e agora? A vida é aqui e agora. Eu sinto paz aqui e agora, ou não. Eu estou vivendo aqui e agora. Não é amanhã, não foi ontem. É aqui e agora, né? Estou olhando com carinho para as minhas sombras, acolhendo e aceitando, mas é desafiador. Sim, é desafiador, porque tem muitas coisas, inclusive, que a gente julgou nas outras pessoas e daqui a pouco ali na frente a gente percebe que tava com aquilo dentro da gente também. Os espelhos da vida, né? Essa vida, essas relações, é tudo muito perfeito. A forma como foi criado para a gente crescer é muito perfeito. Nós que precisamos nos acordar mais para isso também, para essa perfeição. Tá bem, minha gente? Já passamos 4 minutos aqui. Um grande beijo para vocês. Para quem finaliza aqui essa aula, né, no grupo gratuito. Alunas do grupo de constelação, sigam aqui. A gente vai seguir até as 9h30. Qualquer dúvida, contem comigo. Um grande beijo e logo eu posto a gravação lá no grupo.